Guilherme de Oliveira Martins é o convidado deste Hora Económico. Guilherme, olá, muito boa noite. Boa noite. Olhamos, claro, para esta reunião do Eurogrupo. Não era esperado, de facto, um acordo, mas talvez tenha surpreendido a crispação e a tensão que se sentiu nas palavras, sobretudo de Christine Lagarde, na conferência de imprensa que seguiu a reunião. Não era esperado acordo, já havia esse anúncio. Há vários dias já estávamos a antecipar que não haveria grande novidade. A crispação também não é um elemento novo, porque de facto denota-se uma certa irritação dos vários parceiros em função da intransigência do governo grego. Interessa perceber que o governo grego, o próprio Syriza está num processo, também há uma divisão e internamente consegue-se antever eleições antecipadas. Portanto, há aqui mas um processo... não antes do dia 30 de junho, pois não é? O dia 30 de junho está demasiado perto. Precisamente. O dia 30 de junho está demasiado perto. Mas, apesar de tudo, durante o dia de hoje, o que nós conseguimos perceber é que, mesmo, enfim, sem qualquer perspectiva ainda de veracidade, mas já correm os boatos que provavelmente há uma perspectiva de alargamento deste prazo de pagamento, pelo menos até ao final do ano. Porque nós temos que perceber, não obstante o FMI também ter assumido uma posição também bastante forte, de quase retirada das negociações, é que o resgate ainda está aberto. Ainda há uma série de esforços que têm que ser empreendidos e que esses esforços não resultarão apenas do Eurogrupo, enfim, e do Conselho da próxima semana ou da própria Cimeira do início da próxima semana. O que é facto é que, perante tudo isto, eu consigo também antever que há um esforço de união, de concertação de esforços na Europa e um esforço de concertação desses esforços europeus com os esforços americanos. Porque há aqui, de facto, uma perspectiva geopolítica e temos que entender que a saída da Grécia, ou uma eventual saída da Grécia, enfraquece o projeto europeu. E um eventual sucesso com um alargamento do prazo ou sem alargamento do prazo destas negociações tem um sinal contrário, dá um sinal contrário de reforço deste projeto, e esperemos que é isso que aconteça, mas vamos ver. Guilherme, por cá e olhando para aquilo que podem ser as consequências para cá, já tivemos declarações do Primeiro-Ministro a dizer que havia financiamento assegurado até ao final do ano. O PST, de resto, até reeditou na expressão cofres cheios, que tinha sido uma expressão bastante criticada pela oposição, agora para celebrar, de facto, essa estratégia de prevenção. Do ponto de vista financeiro, eventualmente Portugal está preparado para um embate, mas as consequências económicas vão para além disso. A única salvaguarda que nós conseguimos ver é de fluxos, é no fundo a garantia que há tesouraria até ao final do ano. É isso. Não há, o que é bom, de alguma forma, não é? Porque há dinheiro e esse dinheiro no fundo servirá como plano de contingência. Mas interessa perceber aqui dois planos. Primeiro, e isso é uma crítica que advém da própria formação da zona euro, que é a crítica da inexistência de uma estratégia comum de saída. Não há uma estratégia comum de saída, não há aquilo que normalmente nós encontramos nas zonas monetárias, que é a chamada estratégia de saída, que é muito estudada, e a zona euro não tem uma estratégia de saída. Estratégia de saída, em que sentido? De saída de uma crise? Um país que entra, qual é a estratégia de saída de uma zona monetária? Quando mas isso faz sentido colocar-se quando a Europa se constituiu como uma união monetária, uma zona euro, fazia sentido pensar, bom, se começasse logo com essa ideia disso correr mal, como é que se sai daqui? Não fragilizava o próprio projeto? Sim, mas nós temos uniões aduaneiras e uniões monetárias, que não, no caso europeu, que têm estratégias de saída. E nós encontramos um pouco fora da União. E é muito estudado, a própria OCDE e o FMI estudam estas estratégias de saída. O problema é que há esta crítica, que é uma crítica comum, evidentemente, antes era colocado no plano teórico, agora é do ponto de vista prático, que é a inexistência destas estratégias de saída, no fundo saber o que é um Estado, o que é que acontece a um Estado quando sai, e não há. Ora, isso é o primeiro plano. O segundo plano é que a inexistência desta estratégia de saída comum coloca os Estados individualmente numa posição complicada, porque teríamos de confiar numa solidariedade entre os Estados ou no esforço comum. E nós conseguimos ver que o projeto europeu, quando é construído,
há este esforço de solidariedade e eu consigo perceber que os próprios Estados, quando aderiram à zona euro e quando aderiram a este projeto... Não pensaram que fossem chamados a exercer essa porque solidariedade. sempre pensaram que a solidariedade, o mecanismo de solidariedade iria funcionar. O grande problema é que esses mecanismos de solidariedade, logo desde o início da zona euro e quando nós temos a questão do procedimento dos déficits excessivos, logo em 2004 quebrou-se. Portanto, não há solidariedade nem no procedimento de déficits excessivos e nós conseguimos perceber que essa falta de solidariedade vem já desde o início do projeto. Eu acho que é importante percebemos que se os Estados estão colocados individualmente e se cada um dos Estados, e nós vemos o próprio Estado português quando prefere esse tipo de declarações, quando o Primeiro-Ministro prefere este tipo de declarações, a descansar, no fundo a dar um conforto, que é pelo menos à tesouraria até ao final do ano, este conforto é preocupante na medida em que nós estamos a olhar para cada um dos Estados e não estamos a olhar para a política interna de cada um dos Estados e não estamos a ver, pelo menos no imediato, solidariedade entre os mesmos. Mas pode-se mesmo falar ainda nesta altura do campeonato, Guilherme, em falta de solidariedade quando vemos que o Banco Central Europeu continua a abrir as linhas de emergência de liquidez para a Grécia. Já houve um perdão de dívida, vamos não nos esquecer disso. Houve uma reestruturação da dívida com perdas de 81 mil milhões de euros para os credores privados. Isto não é o que se chama de solidariedade? Sim, mas é uma solidariedade mínima, porque se nós pensarmos a atuação do Banco Central Europeu e a própria liquidez, a garantir a liquidez, pelo menos no mercado secundário, e portanto a recompra de títulos de dívida, esta opção do BCE é uma opção de segunda linha em termos de política monetária, porque nós estamos sempre a pensar que há uma opção maior, que é a emissão de moeda, que é algo que é proibido, ou pelo menos de acordo com a experiência alemã, é proibido. E como prevalece aqui a regra da unanimidade, a Alemanha irá sempre ter um voto Mas é que é contra. que emitir moeda, neste caso, iria ajudar a Grécia? Não, iria ajudar para o pagamento da dívida, não é? Ou, pelo menos serviria com os efeitos hiperinflacionários, enfim, há os efeitos de inflação. Mas interessa perceber, isso na realidade, quando eu me refiro a este esforço solidário, é o chamado esforço solidário mínimo, porque na realidade os Estados todos deveriam participar e não apenas a título, o Banco Central Europeu não devia ser Mas já não fazem a isso segunda através via. do Fundo Monetário Internacional, porque o dinheiro do Fundo Monetário Internacional não vem do ar. O dinheiro do Fundo Monetário Internacional vem dos países membros do Fundo Monetário Internacional. E também, mais o mecanismo de estabilização do euro, também o ISM, também é financiado por cada país. E, portanto, de alguma forma, os países já contribuem, de facto, para aquilo que foi o empréstimo à Grécia. O dinheiro não vem do outro lado que não dos países. Por isso, repito a pergunta, de facto, pode-se mesmo dizer que a Europa não está a ser solidária com a Grécia? De acordo com os gregos, não é? E, portanto, os gregos, no fundo, querem extremar o diálogo e querem, no fundo, na realidade, a Europa demonstra uma insatisfação do ponto de vista das reformas que são apresentadas pelos gregos e os gregos em si mesmo entendem que os pagamentos que são a ser feitos e as exigências devem ser mais dilatadas, devem ter em consideração as suas próprias idiosincrasias e os seus próprios problemas. Mas na realidade o próprio projeto europeu assenta em algo mais do que recompra de dívida do Banco Central ou mecanismos de estabilidade que sejam salvaguarda. Assenta Está a num falar esforço política, é disso que estás a falar? E é isso que está a falhar É isso que está a falhar, porque o que está em causa, em última instância, vamos pensar do ponto de vista prático. A Grécia até pode optar por sair e isto até pode ter o desfecho negativo, mas a Europa não quer. Isto põe em causa o projeto europeu. A saída da Grécia tem outros reflexos para outros Estados e não há planos individuais de cada um dos Estados que consigam valer a mais de um ano ou dois. Por mais que se diga que a Alemanha, que o Reino Unido, que uma série de Estados estão a preparar em conjunto planos de contingência, mas isto vai ser reflexos para todos. E temos que pensar isto numa perspectiva de reforço do projeto europeu, porque o projeto europeu, com a saída da Grécia, pode estar em risco. Guilherme, agora olhemos aqui para a nossa quinta, o nosso quintal, e pensar nas consequências que isto pode ter
para já, para Portugal. Uma fonte que esteve associada à construção do cenário macroeconómico do PS veio dizer que se a Grécia sai do euro é preciso voltar a abrir o programa e olhar outra vez para as medidas, até porque elas foram construídas num cenário mais otimista, num cenário macroeconómico mais otimista e não no cenário que é calculado como a saída da Grécia do euro, que está lá calculado, que é de um crescimento de 0,5%. Aquilo que é válido que o Partido Socialista apresentou é válido em qualquer dos cenários ou realmente perde-se aqui um bocadinho a credibilidade por percebermos que o risco de Grécia, afinal, não é algo que pode acontecer daqui a um ano, é algo que pode acontecer já. Não é só o programa do Partido Socialista que é posto em causa. Qualquer perspectiva de programa eleitoral de qualquer partido é posto em causa. Mas, apesar de tudo, o da coligação parece ser mais moderado naquilo que são as medidas do lado da despesa do que o do Partido Sim, não tem um Socialista. modelo. Não tem um modelo que ainda não conhecemos. Ainda não conhecemos, mas o próprio quadro macroeconómico que é apresentado pelo Partido Socialista é um modelo que assenta num determinado número de pressupostos e, nomeadamente, essa variável não está contemplada. E, portanto, a falta dessa variável e a introdução, provavelmente, dessa variável, evidentemente, que introduz alterações. Evidentemente, não estamos aqui a quantificar, mas conseguimos perceber que o efeito imediato da saída grega é que não é só o Estado português que tem os reflexos em termos de PIB, em termos de crescimento e em termos de modelo, são todos os Estados. Sim, mas eu queria situar aqui em Portugal, nós temos um cenário do Partido Socialista calculado no modelo macroeconómico de Mário Centeno, que é num cenário de saída da Grécia e do euro, em vez do cenário de crescimento de 1,5% a 2%, temos um cenário de crescimento de 0,5%. Ora, que credibilidade é que podemos dar às atuais medidas se de facto não for o cenário otimista, nem sequer o intermédio de crescimento que se verifica e é o pior? De facto é um cenário que está em aberto. Eu acredito que essas críticas podem ser apresentadas, mas temos de aguardar o desfecho deste processo, porque eu ainda continuo a acreditar que a Grécia não vamos ter um desfecho negativo, e portanto isto não vai colocar em causa. Evidentemente que do ponto de vista de crescimento, conseguimos perceber a introdução dessa variável irá mudar. Agora, qual é que é o alcance dessa mudança, não conseguimos perceber. Politicamente, chegamos a um cenário em que o discurso do não há alternativa parece ser um discurso que ganha aqui força, ainda que não conduza a reduzir a abstenção ou a envolver mais as pessoas na política, muito pelo contrário. Mas este desfecho da Grécia acaba por ter aqui um efeito positivo, eventualmente, naquilo que pode ser a percepção dos partidos mais da austeridade. Reforça esses partidos ou não? Mas um desfecho positivo. Não, um desfecho negativo. Ou seja, uma saída mesmo aquilo que já se chegou até agora, porque seja qual for o resultado, fica-se com a ideia que a Grécia, que o modelo que a Grécia estava a defender é um modelo que não vingou. De alguma forma, sim, mas ou não? Não, acho que não. Acho porque o modelo grego é um modelo de falsa austeridade. É um modelo em que tem resgates, está sujeito a resgates e obtém montantes para resgate e depois não cumpre, e depois essa margem de cumprimento ou de incumprimento está associada também ao não cumprimento total das reformas a que se propôs. Portanto, há aqui um misto. Quando nós falamos em austeridade, a austeridade tem uma parte quantitativa e tem uma parte qualitativa. A parte quantitativa é fácil de perceber, que é aumento de impostos, a redução de despesa. Foi a que faltou no Eurogrupo de hoje. Sim, mas tem uma parte qualitativa, que é do ponto de vista das reformas e das reformas serem visíveis. E o que nós percebemos no caso grego é que os gregos, desde o início, e o Syriza extremou esse discurso, porque não estamos a falar só do Syriza, já estamos a falar de uma atuação consistente dos vários governos e das várias coligações, sempre teve intenções de não cumprir total ou parcialmente este plano qualitativo e parcialmente o plano quantitativo. Portanto, é uma falsa austeridade, ou seja, nós não conseguimos ligar que o insucesso da Grécia e a saída da Grécia é um sucesso da austeridade. Não podemos ver. Aliás, a melhor demonstração é o sucesso da austeridade nos países em que efetivamente a aplicaram. Ou seja, aquilo que eu pergunto é, chegamos a este ponto, depois de termos passado por François Hollande com uma promessa
que acabou por não ser cumprida. Chegamos ao caso do Syriza, que também prometia que era possível o melhor dos dois mundos, e nesta altura estamos a 2 dias de uma cimeira de líderes, a uma semana de um Conselho Europeu, onde se espera, onde está tudo a preparar-se para o pior, e portanto ficamos com a sensação que não há alternativa a um modelo que também ele em si acabou por não trazer grandes benefícios para as populações, só para as contas públicas. Sim, o modelo de austeridade, na perspectiva de ter criado desemprego e ter desvalorizado, Precisamente. Não é um modelo de sucesso. Não é. E, portanto, daí a minha pergunta: estamos de facto condenados ou não há alternativas? Há uma alternativa, mas é uma alternativa que percebemos, o tempo vai passando e percebemos que é a alternativa do esforço europeu, de um esforço comum europeu de crescimento. Evidentemente que Juncker em si mesmo empreende uma série de esforços de concertação e de crescimento e de recuperação do emprego, mas não são suficientes. Não são suficientes porque os Estados não estão dispostos a ir mais longe. Há esta ideia de que a ideia da austeridade é uma ideia muito dura de que os Estados, para conseguir manter-se na linha ou na zona euro e na linha do reforço da zona euro, têm que saber nadar sozinhos, têm que saber fazer as coisas, os seus trabalhos de casa sozinhos. E em última instância aparecerá a União a empreender esforços que não são completamente abrangentes e não são completamente suficientes. Portanto, há esta ideia. O que acontece é que a ideia e o reforço da zona euro e o reforço deste projeto devia ser ao contrário. Devia começar pela União, num esforço de concertação e um esforço de solidariedade comum, não de salvaguarda, e em última instância pensar nos Estados como o último reduto para o caso deste esforço solidário não funcionar. A austeridade é exatamente o contrário. Cada um dos Estados trabalha e depois a União salvaguarda. Aquilo que também parece estar a acontecer é que num país como a Alemanha, apesar de Angela Merkel ter fama de ser a mais rígida, a verdade é que o partido com o qual está coligado, a CDU, é bastante mais eurocético do que o SPD de Angela Merkel. Aliás, vimos o vice-chanceler a dizer, não costuma falar muito, mas desta vez falou, dizendo que a Alemanha não tem que pagar as pensões e os salários dos gregos, algo que já tinha sido dito pela Itália. Em cada país, se calhar, estamos a esquecer que existem parlamentos nacionais e as coisas também podem conduzir a uma grande instabilidade dentro de cada Estado-membro por causa da Grécia. Sim, existem parlamentos nacionais, com certeza, existem tribunais constitucionais nacionais, mas o projeto é comum, o projeto europeu é comum. O que quer significar que há compromissos e que constam dos tratados e que são para ser cumpridos, e os Estados têm consciência disso. Mesmo que haja estas demonstrações de soberania nacional, o que é facto é que há este projeto comum e este projeto comum limita o conceito de soberania. Portanto, nós temos que entender que estas declarações, não é só da Alemanha, mas de cada um dos Estados individuais, são declarações próprias de um exercício de soberania, no esforço negocial e no esforço de que põe em crise, em última instância, este projeto europeu. Aquilo que eu chamo de solidariedade mínima. E nós temos que perceber que nem o Parlamento tem a soberania que tem, cada um dos Parlamentos, mas está limitado pelos tratados. A não ser que os Estados rasguem os tratados. Que é o que a Grécia, em última instância, o exercício grego é esse, é dizer, o nosso Parlamento tem a soberania sobre todas as decisões ou todo o caráter de decisões. E o que nós estamos a perceber no Eurogrupo, no Conselho, é que isso não é possível. Hoje uma das mensagens do Dijsselbloem foi dirigida ao povo grego, saltando por cima do governo, dizendo que o povo grego merece e precisa de ter um governo sério e responsável, e houve também críticas hoje feitas, dizendo que o governo grego era um governo parcialmente comunista, isto feitas também pelo vice-chanceler alemão, que era um governo comunista e, portanto, que rejeitava o euro. Era preciso que começássemos todos a falar exatamente sobre o que é que se está a passar na realidade. Estás a ver um cenário de eleições antecipadas na Grécia? Estou, sem sombra de dúvida. O Syriza está dividido. Estas declarações demonstram e, no fundo, servem
atiçar esta divisão, porque o próprio governo, os próprios esforços do Syriza, o próprio o Tsipras é um primeiro-ministro que se considera sério, mas à partida, dentro deste coletivo, que é um governo, há uma série de vozes dissonantes e é muito difícil fazer esta conjugação, e o próprio primeiro-ministro também está em um papel muito complicado. Pode tentar defender e extremar a sua posição do ponto de vista negocial, mas depois perde força porque por trás pode ter, de facto, vozes dissonantes. Mas as eleições antecipadas são um cenário possível. Muito provável, muito provável. E em face das eleições antecipadas, o que se consegue antever é que eu consigo ver que o resgate ainda está em aberto. Apesar do não de hoje, o resgate ainda está em aberto e eu acredito que vai haver uma extensão do prazo. Muito bem. Guilherme, muito obrigada pelo comentário. Obrigado. Guilherme de Oliveira Martins, o comentário no Hora Económico sobre o desfecho da reunião do Eurogrupo esta quinta-feira, sem acordo entre Atenas e os credores.